Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seguindo aqui, estamos na certeza que Deus é conosco. Na verdade, eu já digo estamos, porque se eu falar estou, eu sozinho, já dá uma impressão aqui que isso aqui trata-se de mim. Mas este devocional não trata-se de mim, trata-se do Senhor que está em mim. Pois a palavra diz, e aqui na palavra de hoje em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, no verso 9, vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Por isso a minha expressão que estamos aqui, porque quando vocês assistem, dá a impressão que está só eu, e eu deveria falar estou, mas não, eu vivo por meio dele. E se eu estou aqui levando esta minha devoção, essa minha entrega sincera, a primeira sinceridade que eu tenho que ter é que não sou eu. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou corpo, alma e espírito. E o meu espírito é o santo do Senhor, pois ele chegou na minha vida. Ele transforma a minha vida. E é por isso que eu levo essa proposta a vocês. Então, entendam, em primeiro lugar, assim como o verso de hoje, que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos orar para que o Senhor fale nas profundezas da tua água, que faz referência à tua palavra, para que eu e vocês saiamos desse dia mais alimentados, nutridos espiritualmente, vivendo esta experiência com Cristo Jesus, vivendo inclusive por meio dele, trazendo vida, vivificando o nosso ser, pois estávamos mortos pela iniquidade, pela transgressão, pelo pecado, pela forma de vida que fomos configurados nesta terra, principalmente aqueles que não conheceram a Cristo desde a infância. Hoje mesmo eu orava ao Senhor, Senhor, tire o registro do meu software, o registro da minha mente, Senhor, deste mundo que eu vivi, Pai querido. Em nome de Jesus, trabalhe isso em mim, não me traga mais registros sobre isso. Eu não quero viver o padrão deste mundo, Senhor. A minha oração de manhã foi exatamente essa. Logicamente que muitos outros alvos, mas essa daí no sentido dessa palavra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, assim como foi mencionado na introdução, a minha oração ao Senhor, pela configuração da minha mente, pelo meu software, Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos também possam compreender e acessar os seus átrios, pedindo isso para o Senhor, eliminando todos os pensamentos, todos os registros do mundo de promiscuidade, deste mundo que não entendíamos que o Senhor é Deus, que o Senhor criou este mundo. A palavra do Senhor diz que o Senhor criou todas as coisas, de tudo que foi criado, nada teria sido se não fosse pela tua palavra. E assim eu creio, Senhor. Pai, me coloque como amigo do Senhor a serviço, mas como amigo entendendo o que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, me ajude a avançar nesta palavra aqui hoje, para que os meus irmãos possam sair abastecidos, confrontados, alimentados e outros querendo o Senhor através do método correto que a palavra do Senhor nos ensina, através do arrependimento,
através de uma igreja bíblica que trabalha essa palavra continuamente, diariamente, através do feito que o Senhor ensinou na palavra através de Nicodemos, um estudioso da Bíblia, que de certa forma era visto como um homem religioso. Mas esse é o ponto, Senhor. O Senhor não quer pessoas religiosas nem religiosidade. O Senhor quer pessoas que vivam o Evangelho. E no Evangelho está escrito que temos que arrepender, confessar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ter o batismo e viver esse mistério do porquê que o Senhor mandou, da propiciação, do feito do Senhor ao seu Filho na cruz do Calvário. E é isso que eu e os meus irmãos precisamos entender nessa manhã. Que muitos possam avançar, Senhor, nessa manhã. Não só nessa manhã, que fique em suas mentes registrado, Senhor, que Marcos disse através da presença do Espírito Santo de Cristo em mim. Eu disse, e eles vão ouvir, Senhor, porque são muitos que vivem na ignorância, no padrão deste mundo, de igrejas que não leva o Senhor genuinamente, que pode levar até o amor do Senhor, mas não leva a justiça do Senhor. Não leva, inclusive, versículos que diz que o Senhor é fogo consumidor. Senhor, em nome de Jesus, que esses irmãos possam entender todos esses caminhos, que o Senhor pode transformá-los pela renovação da mente, fazendo-os experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. O Senhor, em nome de Jesus, me ajude a avançar aqui nessa palavra, e que assim seja para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, e glória a Deus. Essa palavra está num contexto de, no caso aqui já, apóstolo João. Ele diz na primeira carta dentre as três que João escreveu o Evangelho de João, as três cartas as epístolas de João e depois Apocalipse na ilha de Patmos. E João, para vocês entenderem, foi o único discípulo que não foi assassinado, que não foi morto pela cúpula da religiosidade daquele tempo. João morreu por morte natural depois de escrever todas essas palavras. E aqui no contexto diz assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se eu estivesse numa igreja ministrando essa palavra, eu perguntaria nesse momento: quem é que quer ter o amor de Deus aperfeiçoado em você? Eu perguntaria e já começaria a ministrar sobre essa palavra. E já diria, inclusive, que no verso 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós
aperfeiçoado. Pois aqui existe uma condição, meus irmãos, vocês entenderam? Deus permanece em nós se amarmos uns aos outros. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Entenderam? Então é isso. Irmãos, desde já, quando vamos aqui até chegar na palavra propiciação. E eu conto com a misericórdia de vocês porque eu estou aprendendo. E hoje a minha oração também ao Senhor foi para que eu consiga memorizar, mentalizar a palavra do Senhor, as palavras em geral, porque eu não lembro se foi na oração, na introdução, eu falei propiciação, mas com a misericórdia de vocês a palavra é propiciação. Me ajude aí em nome de Jesus. Mas a palavra diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, se lembrarmos da palavra que Jesus disse em João 3,16, aí foi Jesus que diz no Evangelho de João, João só relatou, aqui é João inspirado por Deus falando, mas lá em João 3,16 foi o próprio Jesus que diz que Deus, ou seja, ele referindo ao Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que temos que entender, baseado em João 3,16, é que o Senhor nos chama aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama quem? Uns aos outros, meus irmãos. Aqui começa no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Isso deixa claro que temos que exercer a tolerância sobre o outro, a compaixão, a misericórdia, a sua bondade. E você entender que se você está num patamar diferente, melhor, até no conceito, até em instruções, em informações, em inteligência, em sabedoria, o que for, e você não ter a misericórdia com o outro, olha bem, Deus te amou, te deu tudo isso, um nível melhor, e você está menosprezando o inferior. Então, observe essas coisas, meus amados. E aqui vai dizer o verso-chave: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Assim como eu já li João 3,16, Romanos 5, no verso 8, também esclarece isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor maior do que esse? E às vezes você não consegue amar um pecador aqui, um que tem essa limitação de informações, de informação em geral sobre a vida, e você não consegue amar. Você e eu, que eu digo, para que eu faça observação sobre isso na hora que eu me deparar com situações como essa. Então é isso. Então nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Nós que já fomos alcançados, que já tivemos esse despertar para Deus, que fomos ali e confessamos Jesus como o único suficiente Salvador, nos batizamos e já estamos nessa transformação, avançando. Então, nós temos que entender isso, porque nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, então não foi
não fomos nós, não foram vocês que amou a Deus, que foi e buscou a Deus. Foi Ele, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Essa propiciação eu fui buscar no original. Então, assim, propiciação é o ato de apaziguar a ira de Deus contra o pecado através de um sacrifício, satisfazendo a sua justiça e possibilitando o perdão e a reconciliação com a humanidade. Eu fui e busquei no grego, no original, que foi escrito no Novo Testamento. Ela tem duas fontes da propiciação, que é o ilasmos, que é o meio da propiciação. Por meio dele, ele fez isso. E temos o ilasterion, que significa aplacar a ira divina contra o pecado e tornar Deus favorável ao ser humano. Então, assim, na propiciação tem o ato, tem ali no caso, o meio dessa propiciação que Deus quis é o ilasmos. E o ilasterion significa a forma que Deus fez. Ele aplacou a ira ali na morte física de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E foi tanta dor que o próprio Jesus pediu: oh, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Então nós tivemos esse privilégio, tivemos esse amor de Deus sobre nós, sobre o pecado. Pecados horrendos, pecados que eu e vocês cometemos neste mundo de forma terrível, de forma suja, mas o Senhor, a boa notícia para você é que o Senhor fez tudo isso para te resgatar, para te buscar, para mudar a configuração do seu software, transformando pela renovação da mente para que ele exerça a boa, agradável e a perfeita vontade dele sobre a minha vida e a sua vida. E eu já fecho esse raciocínio só frisando este final. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João 4,11 e o 4,12 eu friso para vocês. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha, o poder de Deus está em você. Mas se você amar uns aos outros, Deus permanece em você. E o seu amor é em nós, aqueles que amar uns aos outros, aperfeiçoado. Amém? Recebam em nome de Jesus, meus irmãos, porque essa palavra é poderosa. Porque aqui o Senhor fez tudo isso, inclusive com o Filho que está à destra, aquele que o único que você vai ter como intermediador para chegar ao Pai. Ele morreu por você, dilacerado, humilhado, cuspido, transpassado na cruz do Calvário. Então, se você, primeiro, não ter esse amor uns com os outros, porque Jesus fez isso por mim e por você. Então, entenda, primeiramente, entenda isso. Tá bem? E amém? Glória a Deus. Fique em paz e até amanhã, com a permissão do nosso Senhor, aqui mais um dia, alimentando-nos
vocês, alimentando a mim. Por isso que eu disse alimentando-nos, tá bem? Fique em paz. Amém.